Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o arquiteto Felipe Guilherme Timba. Vamos desenvolver mais uma videoaula aqui de Revit e hoje eu quero falar um pouquinho sobre metodologia, tá? Metodologia do projeto de interiores no Revit, e eu quero dar algumas dicas para vocês que eu acho assim, ó, muitíssimo interessante para quem quer otimizar o processo de projeto, tá bom? Então a gente precisa dar uma olhada nessa aula de uma forma mais planejada, tá? Basicamente, pessoal, eu divido as etapas entre levantamento físico, o levantamento físico para o Revit, tá? Resolver o projeto, aí fazer o briefing do cliente e aí depois começar a elaboração do projeto, né? Então, resolver a planta baixa, elaborando o projeto, depois, né, desenhando à mão as elevações do projeto, que eu acho bem importante tu ter alguns croquis e esboços para desenvolver a modelagem, tá? Então, depois parte para a modelagem, a criação do projeto dentro do Revit. É importante também você utilizar aí os equipamentos fixos, certo? Depois a parametrização dos materiais dessa modelagem, o módulo inteiro, né, sempre aplicando todas as texturas do projeto, e aí depois ajustar, né, a iluminação do projeto, depois humanizar o projeto em si, renderizar o projeto, né, e aí depois só marcar a parte de detalhamento, né. Uma coisa que você pode fazer nessa etapa, né, que a gente vai falar depois, é a questão de marcar os pontos para detalhamento, né, o roteiro do detalhamento, então detalhamento do projeto, detalhamento do mobiliário e depois gerar as pranchas do projeto. Vamos esmiuçar isso aqui de uma forma bem bacana? Beleza. Galera, quando eu vou desenvolver o projeto em si no levantamento físico, uma coisa que eu faço bastante em qualquer levantamento físico e que eu desenvolvo é fazer um levantamento super completo das medidas, né? Então a gente desenha as plantas baixas no levantamento do local, a gente tira muitas fotos, conjunto de informações para ficar tudo muito bem arquivado, para você ter um documento muito interessante online, né, digital e físico já no teu escritório. Então tire várias medidas, tire medidas a mais. Se você vai levantar um apartamento para fazer um projeto de interiores, tire todos os detalhes de medida, marque todos os pontos elétricos, todos os pontos de hidro, todas as vigas, né, pilares, todo o sistema estrutural. Os sistemas complementares são bem importantes para o projeto ficar super detalhado. Esse conjunto de informações vai fazer com que o teu projeto fique muito mais assertivo, mais profissional e resolva a compatibilidade do projeto no futuro na hora da execução, tá bom? E o teu projeto vai ficar bem mais elaborado nesse sentido, tá bom? Uma coisa que eu faço bastante, pessoal, é evitar pontos cegos na hora que eu tô fazendo isso, para não ter que ficar voltando na obra o tempo inteiro, tá? O máximo que eu tento eu tento maximizar e não voltar para a obra antes de desenvolver o projeto em si, né? Ou conversar com o cliente de novo, tá? Eu tenho que pegar todo o conjunto de informações a mais, até anoto geralmente mais coisas que o normal, tá? Aí, galera, quando eu tenho esse documento, tudo digital, levantamento fotográfico, as medidas no papel, enfim, o que eu faço? Eu parto para o levantamento físico no Revit. E aí é muito importante fazer o seguinte, você levantar paredes, pisos, portas, janelas, né? Sistema de vigas, soleiras, enfim, tudo que já vai ser executado, né? Ou que está executado, você já deve deixar esse conjunto de informações já colocados no Revit, que eu acho isso bem interessante, porque isso vai facilitar, mais uma vez, aquilo que você pegou no físico, passar para o digital, passar para esse arquivo, né, com um conjunto de informações corretos, tá? O que você já pode fazer também é deixar a parede com a espessura certa, os materiais corretos. Se já tem materiais que não vai ser alterado, por exemplo, dos acabamentos, né, do porcelanato dos pisos, revestimento das paredes, né, do banheiro, enfim, você já aplica esses materiais que já estão existentes, já coloca as aberturas corretas, enfim, coloca já o que é certinho no projeto, na parte do levantamento. Você já otimiza o teu processo de trabalho, já resolvendo, deixando tudo isso pronto, sem pendências, tá? Eu acho bem importante tu também marcar aqui pontos elétricos e pontos hidráulicos, pelo menos no 2D, para você já resolver o projeto sabendo desses projetos complementares, tá? Da mesma forma com projeção de vigas, enfim. E aí, galera, uma coisa que eu acho bem importante, que pouca gente fala, né, que é resolver o projeto. Eu, Felipe, adoro pegar e resolver o projeto na planta baixa, tá?
Eu posso fazer isso no Revit com a Axuras 2D, tá? Eu adoro resolver a planta, primeiro fazer a planta funcionar, né? As circulações, as profundidades, né? Se eu vou fazer um dormitório, colocar a cama certa, colocar as cadeiras, né? Se eu vou fazer uma sala, já colocar o sofá, ou na cozinha também, já projetar as bancadas, já projetar o gabinete da cozinha, enfim, tá? Eu resolvo primeiro a planta com as profundidades já certinho, porque aí quando eu vou modelar eu já estou assertivo, tá? Eu faço isso à mão também em algumas vezes. Beleza? Quando eu resolvi isso do projeto, eu brifo o cliente, tá? Que é uma dica que eu dou para vocês aqui também. É sentar com o cliente, traçar o perfil do cliente, quais são os gostos que ele tem. Então, senta com o cliente, vê as imagens que ele gosta. Você pode abrir o Pinterest, enfim, qualquer programa, né, que apareça aí e fale sobre esses tipos de detalhe. Então, eu acho isso bem importante, porque aí você traça o perfil e mapeia o teu cliente. Isso acelera muito o teu processo, até para você não ter retrabalho, tá? E você desenvolve um projeto personalizado. Eu costumo tirar 1, 2 horas, às vezes reunião sem hora para terminar, para traçar esse perfil do cliente, tá? Então isso, pessoal, é um diferencial. Estou falando para vocês aqui, 10 anos na área de arquitetura, 5 anos de arquiteto formado, muitos projetos desenvolvidos e assim, ó, eu errei muito para chegar para essa metodologia que eu desenvolvi, tá bom? Então fica essa dica para vocês que eu acho que é muito interessante na hora que tu está desenvolvendo o projeto, beleza? Então, eu brifo, salvo essas imagens, traço o perfil, faço anotações, né? Para mim saber a linha que o cliente gosta do projeto, tá bom? E aí a gente começa a falar de resolver o projeto em si, né? Vocês percebem quantas etapas que tem antes para a gente começar mesmo a desenvolver a mão na massa do projeto personalizado em si. Aqui, galera, você pode aprimorar a tua planta baixa, né? Porque provavelmente com o briefing você vai ter que ter alterações, né? Já da ideia inicial, né? É interessante você começar um pouco antes do briefing a planta, porque aí você também consegue delimitar, né? Você não pode falar para o cliente, tipo, eu posso tudo, né? Beleza? E até para entender a questão financeira, poder aquisitivo, de investimento, enfim. Vamos lá. Uma dica que eu dou para vocês aqui é sempre desenhar as elevações do projeto à mão. Por quê? Tá? Por exemplo, a gente pega uma cozinha, né? A gente tem que disponibilizar a torre de fornos, a gente tem que disponibilizar a bancada da pia, a gente precisa desenvolver a colocar a geladeira, o cooktop, a coifa, né? Se a área de serviço é integrada, a gente tem que colocar a lavadora, ou se ela vai ser lavadora e secadora separado, né? Enfim, então isso, tá? Os equipamentos fixos fazem com que a gente já tenha que desenhar à mão, resolver, né? Qual que é a linha estética do projeto, se vai ser mais moderna, se vai ser mais retrô. Então, tudo isso tem que ser pensado. E eu dou uma dica para vocês de resolver isso à mão, tá bom? Porque eu acho que isso ajudaria bastante para quem quer desenvolver o projeto de uma forma mais assertiva, certo? Então, aqui que começa a parte legal. Eu acho muito importante na hora que tu tá ali com o projeto, assim, ó, 90, 80% bem resolvido na tua mente, né? Fisicamente também, começar a modelar o projeto de forma separada. Então, aí que começa a personalização do projeto, desenvolver o projeto de forma personalizada. Então, se eu vou desenvolver, eu vou dar um exemplo, tá? Se eu vou desenvolver uma sala, né, eu já vou utilizar os equipamentos fixos, eu vou utilizar a planta baixa e vou começar a modelar a partir disso, tá bom? Então, eu já vou modelar todo o projeto, eu vou parametrizar as texturas já, e aí todas as questões de espessura. Exemplo, se eu vou falar de MDF, a gente tem 18mm, 25mm, 36mm, enfim, cada empresa tem um padrão também, né? Mas as marcenarias comuns, né, de MDF, que utilizam MDF, utilizam esses padrões. Padrões de granito, né, mármore, silestone, né, 2, 3, 4 centímetros, enfim. Você já modela de acordo com o mercado nacional. Por isso que eu falo muito isso no meu curso completo de interiores, né, o Pago, falando sobre esses padrões, porque isso é muito importante para quem quer desenvolver o projeto de forma bem profissional, até para a questão do detalhamento. Isso que é BIM, galera. Esse é o conjunto de informações. A gente pode, várias vezes a gente ouve essas coisas, né? E eu acho que metodologia está relacionado com o BIM, né? A rotina, beleza? Então, como eu falei, espessuras, a altura, por exemplo, se a gente vai falar do gabinete de cozinha, né, a altura do rodapé, eu gosto de utilizar 15, 17 centímetros, né, a altura da bancada pode ser 90, 95, 1 metro, profundidade de 55, 60, no roupeiro a mesma coisa, 60 centímetros, 55 centímetros. Galera, parece fácil, né, eu falando assim para vocês, né, para quem tá ouvindo, parece já que é um chavão, mas isso é muito importante para quem está modelando, fazer o projeto funcionar além de esteticamente, porque senão você vai ter um retrabalho e a ideia é você ter o menor retrabalho possível
no desenvolver do projeto. O que se você tenha que alterar, seja coisas pontuais que são naturais de acontecer, tá? Então a gente parametriza os materiais, a gente coloca parametrizações e referências, e aí a gente vai para a parte, resolvi o projeto, já modelei tudo, né? Então já coloquei o home TV, já coloquei o guarda-roupa, já coloquei, fiz uma estante, eu fiz um móvel comercial, eu fiz um móvel personalizado, fiz um closet, enfim, o móvel do banheiro. E aí a gente aplica todas as texturas do projeto, o máximo possível, tá? Nos equipamentos fixos, na modelagem, nos acabamentos, tá? No piso, nas paredes, pintura, enfim, todo esse módulo tem que ser marcado de pintura. Se você, depois que a modelagem está toda pronta, você tem que aplicar todos os materiais, pessoal. Por quê? Porque aí você já sabe que a soma de modelagem, a forma, com a soma das cores, das texturas, vai deixar o teu projeto mais completo e vai tirar tuas dúvidas, né? Você vai estar fazendo testes aqui, né? É uma etapa ainda embrionária, não é embrionária, mas digamos assim, é a formação do teu projeto. É aqui que está o ponto-chave, né, galera? A modelagem e as texturas. Nessa etapa, se você acertar essas duas, você vai otimizar o tempo de projeto e vai fazer uma qualidade melhor. Beleza? Então, beleza. Aplicou, né, o MDF, aplicou pintura, aplicou porcelanato, papel de parede, material do forro, né? Enfim, material inox dos equipamentos fixos, enfim. Aí a gente vai para a iluminação do projeto, beleza? Então, quando a gente chega na iluminação do projeto, então a gente já tem que resolver toda a iluminação do projeto. Que cor vai ser? Branca, neutro ou amarelado, tá? Nem vou entrar no mérito de falar sobre iluminação aqui, o que você tem que usar, porque isso vem da arquitetura, tá? É diferente do que a gente está aqui. Mas em ambiente residencial eu vou utilizar, na maioria das vezes, o amarelo, né, galera? Eu evito utilizar principalmente a branca, tá bom? Beleza, então a gente voltando aqui, quando a gente está falando sobre iluminação, então você vai colocar fita de LED, as iluminações gerais embutidas, a iluminação secundária embutida, lustres, pendentes, né, filetados, arandelas, enfim, como você vai resolver toda a iluminação e a intensidade luminosa. Então é muito importante nessa etapa de iluminação você acertar a cor, acertar as intensidades de iluminação. Então você vai testar, aqui vai começar a parte de renderização, renderizar o projeto, né? Colocar aí testes de iluminação, se está muito, se está pouco, né? Alterar a intensidade luminosa de cada luminária, né? E deixar bem certinho. Então isso aqui é muito importante, muito importante, tá? E um ponto que eu acho muito interessante, que é a chave aqui, é que você só vai humanizar o teu projeto com decoração depois do projeto estar resolvido. Por quê? Você vai humanizar menos, você vai demorar muito menos para desenvolver e você vai humanizar de forma muito mais assertiva, tá? Então a humanização é uma coisa mais demorada, né? Mais detalhada. Você vai garimpar blocos, você vai fazer testes, né? Para ver se a humanização, a decoração vai combinar com o ambiente que você está fazendo. Tá bom? Então aqui é muito importante, galera, é muito importante você cuidar essa etapa, tá? Não antecipar essa etapa de humanização, porque eu errei muito nisso, errei muitos anos nisso e demorava muito mais para fazer os projetos. Beleza? E aqui, galera, é só alegria depois que acaba isso, é renderizar, né? Então eu vou renderizar, vou gerar as imagens para ver as animações como ficou, seja vídeo, seja imagem estática em si, tá? O 360, como você achar melhor, né? O plugin que você usa, o renderizador que você usa, tá? Então, aqui é a etapa de render, beleza? Fiz as imagens, 2, 3 cada ambiente, enfim, o que você achar melhor, e aí o projeto está resolvido. Mostrou para o cliente, enfim, aprovou, eu nem vou voltar, né? Que talvez, se o cliente peça alterações, o que vai acontecer? Você vai voltar e vai fazer alterações e vai fazer o mesmo processo até chegar na renderização, beleza? Até 1, 2 vezes no máximo, né? Eu aconselho vocês. E aí depois vocês começam o detalhamento do projeto. Não detalha o projeto antes de aprovar o projeto, pelo amor de Deus, sem retrabalho, etapas, tá bom? Então aqui, pessoal, também vou dar uma dica para vocês. Checklist, tá? Faça um checklist que você tem que fazer a planta baixa, a planta do forro, a planta da iluminação, todas as elevações internas, tá? A planta do layout do mobiliário, a planta técnica, projeto elétrico, hidros complementares que você precisar, ar-condicionado, projeto lógico, enfim, o que você precisar, tá bom? E aí, né, o roteirinho das vistas, né, tipo isométrica, que eu acho bem importante, enfim, do projeto interior geral. E aí, depois que você acaba isso, né, coloca textos técnicos, especificações, né, de materiais, cotas, enfim,
a altura do pé direito. Aí você vai desenvolver o detalhamento do mobiliário por último, tá? Então, o detalhamento das pedras, detalhamento da marcenaria, as vistas, cotas, textos, linhas de projeção, enfim, tá? E aí você gera para esse projeto. Galera, eu sei que deu 15 minutinhos, mas eu tô entregando um ouro absurdo para vocês. Prestem atenção no que eu tô falando para vocês. Pessoal, são anos treinando, desenvolvendo mais de centenas de projetos e achando o flow certo, não é o flow certo, mas achando uma metodologia que contribua para tempo e qualidade, tá? A soma dos dois. Eu espero muito, muito, muito que vocês gostem disso aqui, porque assim, ó, vocês podem printar essa tela que eu estou mostrando para vocês e aplicar nos seus projetos, né? Essa aula aqui até poderia virar um podcast, porque foi um bate-papo, na verdade. Eu nem vou falar sobre os materiais. Se você quer adquirir qualquer material meu, tem aqui no WhatsApp da descrição do vídeo para você adquirir e aplicar nos seus projetos. Tá bom, galera? Quero agradecer a participação de vocês. Muito, muito, muito obrigado. Bons estudos. Não parem de estudar. Continuem estudando. Continuem se aprimorando no Revit. É só o início. É sempre aprendizado contínuo. Um abraço, pessoal. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.